Meu nome é Michele Rosa, como todo mundo me conhece, sou a Misha, faço parte do Centro Acadêmico de Sociologia, sou estudante de Sociologia do 5º semestre, tenho 24 anos. E nesse processo foi quando eu me identifiquei como feminista, quando eu consegui entender toda a questão da negritude, como ela influenciou na minha vida inteira, como isso me transformou numa pessoa diferente da pessoa que eu sou hoje. Eu pensava que a primeira coisa é que eu tinha sido uma criança muito sexualizada, né? Apesar de ter 8 anos, quando aconteceu, eu achava que eu era muito grande e que eu tinha peitos já e que eu seduzi, que eu provoquei. E isso é um pensamento que várias meninas têm. No meu caso, o meu abusador foi um tio meu que na minha adolescência virou um amigo mesmo, um amigo pessoal, com quem eu convivi durante muitos anos. Esse meu tio, ele sofreu um acidente quando ele tinha 18 anos e eu orava muito assim, pedia para que ele morresse, para que não se repetisse mais. Eu passei a adolescência inteira tentando cuidar dele, e aí cuidei muito dele quando ele estava internado, apesar de quando ele sofreu um acidente eu ser muito nova, mas eu ia cuidar dele. E aí eu girava a minha vida ao redor do cara, porque eu achava que a culpa era minha, dele ter sofrido o acidente, né? Eu até entendo que tenha vertentes de caras que são pedófilos e caras que, velho, são machistas nesse sentido. Por exemplo, eu acho que meu tio não é um pedófilo, por exemplo. Eu acho que ele só usou do elo mais fraco. Como eu era, na minha família, a única neta negra, né? A única filha de mãe solteira, que não tinha um pai gigante, com os meus tios, os pais dos meus primos são sempre muito grandes. Não tinha ninguém assim. E minha mãe trabalhava o dia inteiro. E quando eu decidi contar pra minha mãe, assim, eu tive uma grande surpresa, que foi muito bom pra mim, que minha mãe ficou desesperada e super do meu lado, e assim, querendo matar ele, assim. Só que depois disso, ela foi começando a ficar muito confusa com as informações das outras pessoas e com a minha, né? Naquela confusão do tipo, mas será quem que tá falando a verdade? É o cara que toma cuidado, né? Para que isso não apareça, né? Para os outros. E eu não sei exatamente se de fato aconteceu uma penetração em específico, mas eu lembro de, velho, pedir para parar porque estava me machucando. Isso para mim já é determinante para dizer que foi um estupro, sim. E aí você fica pensando assim, poxa, o cara tá lá no meio da minha família, ele é o auge, assim, para todo mundo e eu só sou, velho, o resto. Porque, na verdade, a exclusão sempre é pra vítima. Porque é você que está causando o problema, né? Quando você decide falar. É você que provoca tudo isso. Mas o que eu acho mais importante é que eu nunca desisti, né? Eu sempre desistia. E uma coisa bem engraçada que eu escrevi uma vez no meu diário que minha terapeuta pediu, é que eu falei, velho, eu sou tão covarde que eu não consigo me matar, né? Que eu sempre tinha essa perspectiva desde muito nova de querer morrer, porque não fazia muito sentido a vida, né? Pra mim, depois disso. E aí ela virou pra mim e falou assim, cara, você tá entendendo tudo errado. A minha terapeuta falou. Exatamente porque você tem muita coragem, é que você não morre, entendeu? Então eu resolvi fazer a denúncia, fui eu, minha amiga, meu ex-namorado, né? E aí eu tomei coragem e entrei, conversei com a advogada e ela falou assim, olha, pelos dados que você tá me dando, o crime prescreveu. E isso caiu como uma bomba, assim, pronto, nunca mais eu vou ter justiça. A questão toda é essa, o que fazer com isso? E o que eu resolvi fazer é falar e mostrar meu rosto, para que outras meninas se identifiquem, para que elas entendam a importância de mostrar mesmo o rosto. Porque a gente sempre esconde isso, a gente sempre deixa escondido, coloca lá na mala, finge que não é com você, toma um porre, depois passa mal e chora e passou 3 semanas mal porque você está fazendo merda, mas não. Eu decidi dar a cara a tapa e é difícil, e é muito complicado, mas eu decidi porque isso é importante. E mais do que isso, mais que importante para mim, é importante para outras mulheres verem também e também fazer isso. Também fazer a denúncia, também se organizarem, também fazerem isso para que isso acabe, de fato. O que fazer com o nosso trauma? A melhor coisa que eu pude fazer com o meu foi isso. É mostrar para as pessoas que tudo isso aconteceu e que eu não vou ficar calada mais e que nenhuma mulher tem que ficar.